por favor, no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 6. Nós estamos no começo de um ano, começo de uma nova etapa, começo de um novo tempo, começo de um novo momento. E geralmente no começo de um novo ano, nós estamos cheios de disposição e de ânimo, né? Renova tudo. Tem gente que renovou até a inscrição lá no ginásio, não é verdade? O ano passado você não foi nem um dia, mas esse ano você já foi um dia, glória a Deus. Já se inscreveu. Renovou a sociedade, né? Você renovou a sociedade. O ano passado você foi um sócio. Você pagou o ano inteiro, mas não recebeu nada. Então, começo de ano tem muitas expectativas. E eu quero trazer essa palavra de Deus para despertar você. Acordar e despertar algumas pessoas. E eu quero falar hoje sobre crescimento. Segundo Reis, capítulo 6. Verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O lugar que nós habitamos, ele é o que, gente? Estreito demais. Marca aí esse verso 1, marca aí esse verso 1, marca aí o verso 1, marcou. Porque para você crescer, para eu crescer, para nós crescermos, é muito importante ter uma visão da nossa realidade. Escreva aí do lado assim, ó, visão da realidade. O que precisa ter, gente? Visão da realidade. O que é a visão da realidade? É quando os discípulos olham para o local e eles fazem ali uma análise. Qual foi a análise que eles fizeram? Esse lugar aqui está muito apertado. Está estreito, está apertado. Essa é a visão da realidade. Quando você olha para o seu presente, eu olho para o meu presente, nós olhamos para o nosso presente e conseguimos enxergar a realidade do momento que nós estamos a enfrentar. Por quê? Tem muita gente que está iludida. Diga assim, pessoas iludidas. Pergunta para o teu vizinho, você conhece algum iludido? Eu vou te contar o que é o iludido. Quando nós éramos assim meninos lá na rua, tinha mania de jogar futebol na rua. Quem jogou futebol na rua aí? É isso aí. E aí, sempre tinha um menino ruim de bola, que por sinal era eu, o ruim de bola lá da rua. O problema não é o menino ser ruim de bola. Diga assim, o problema não era o menino ser ruim de bola. Sabe qual era o problema? Era a mãe e o pai falar que ele era bom. Esse era o pior, gente. Ficava iludindo o menino. Não, você vai ser o futuro Zico da família. Eu sou dessa época, irmão. Sou dos anos 80. Na época do Zico, né? Você vai ser o futuro Romário, não é? E aí, às vezes, a mãe e o pai falavam tanto aquilo para manter aquele menino bem disposto, que o menino não jogava nada, mas acreditava que ele era alguma coisa. Então, para você crescer, para eu crescer, para nós crescermos, a primeira coisa, nós precisamos ter uma visão honesta da nossa realidade. Escreva aí, eu preciso ser honesto com o meu presente. Então, assim, se você é ruim de bola, assuma que você é ruim de bola. Isso é muito interessante, porque tem gente que está meio que num mundo de ilusão, num mundo cor-de-rosa. Cego, com os olhos fechados,
para todos os sinais de que Deus está à sua volta. Então, por exemplo, Jesus talvez permitiu você ter algumas decepções fora da presença dele, para querer mostrar para você que o único caminho é ele. Eu me lembro que uns 6 meses antes de eu me converter, ter um encontro com Jesus, de repente começou assim, aconteceu muitas coisas no meu círculo de amizades, de gente que eu pensava que era amigo, de tantas coisas, e tudo aquilo foram situações tão complicadas e tristes na época que eu não conseguia discernir, entender. Só que hoje eu olho para trás e vejo o quê? Que era Deus usando tudo aquilo para me empurrar para a presença dele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus pode estar trabalhando ao seu redor para chamar a tua atenção, porque ele tem um plano e um projeto na sua vida. Então, se você quer crescer esse ano, escreva aí: eu preciso ter uma visão da minha realidade. Uma visão da realidade. O que você precisa ter? Visão da realidade. Ser honesto com o seu presente. Ser honesto com a sua realidade. Então, os discípulos dos profetas, eles chegaram para Eliseu e eles não maquiaram nada. Eles disseram assim, ó: o lugar é estreito. Por que é importante ser honesto com a realidade e ter uma visão da realidade? Por que é importante? Por quê? Porque quando nós somos honestos com o nosso presente, com a nossa realidade, que nós percebemos o momento que nós estamos a viver, emocional, espiritual, profissional, financeiro, e começamos a analisar tudo aquilo, isso gera no nosso coração um sentimento. Diga aí, qual sentimento, bispo? Sentimento de mudança. Sentimento de mudança. Então, quando ele está dizendo assim que o lugar é estreito, o que os discípulos dos profetas estão gerando no profeta e no ambiente? Diga, sentimento de mudança. E no meu livro, o último, Rumo ao Novo, que por sinal vai estar lá no fundo, no fim, depois eu vou falar dele, tem um capítulo que eu falo sobre isso e tem até uma frase importante que está lá, que é assim: pessoas acomodadas não saem do deserto. Qual é o grande inimigo da mudança? Diga aí, qual é, bispo? A acomodação. Então, quando eu me acomodo, quando você se acomoda, pode ter certeza que você não vai mudar. Anota, digita, grava isso. Pessoas acomodadas não saem do deserto. Então, você quer mudar de vida? Então você não pode se acomodar. Entendeu? Então você quer viver uma mudança na sua vida espiritual? Você não pode se acomodar. Quer viver uma mudança profissional, uma mudança em qualquer área da sua vida? Você não pode se acomodar. O que acontece? De repente, imagina eles assim, num local estreito, num local apertado, e eles começam a falar assim: não, a gente dá um jeitinho aqui, vamos ficar todo mundo mais apertadinho, mais um em cima do outro, porque nós estamos mesmo num lugar apertado, num lugar pequeno, e eles poderiam se acostumar com aquela situação, se acostumar com a situação. Então escreva aí do lado do verso 1, não se acostumar com o desconforto. Então deixa eu falar uma coisa aqui bem simples, mas bem importante. Eu entendo que talvez o seu momento é desconforto. Eu entendo, talvez o momento é desconforto. Às vezes, nós passamos por um momento de desconforto. Mas você não pode transformar esse desconforto no seu projeto de vida. Amém? Uma coisa é um momento. Diga assim, uma coisa é um momento. Outra coisa é a minha vida. Separa isso, o momento e a tua jornada. Então, no momento, pode acontecer o desconforto. Agora, você não pode aceitar isso como um modelo de vida para o resto da sua vida. Então, eles estavam a enfrentar um momento de desconforto. Estava estreito, estava apertado. Foi a leitura que eles tiveram. Então,
veja o que vai acontecer. Um dos discípulos dos profetas, verso número 2, vai chegar até Eliseu e diz assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E o homem de Deus respondeu: ide. Aqui nós vemos outra coisa muito importante para quem quer crescer, romper e viver algo novo de Deus. Número 1, uma visão da realidade. Número 2, uma visão para o futuro. Anota aí do lado do verso 2, uma visão para o futuro. Veja que ele está apertado, aí ele diz assim, ó, só que eu tenho uma visão para esse lugar. Aí o homem de Deus fala, qual que é a tua visão? A visão é a seguinte, nós podemos derrubar a árvore, pegar madeira e aumentar esse espaço. Eu tenho uma visão maior. Eu tenho um plano maior. Eu tenho um projeto maior. Então, hoje eu estou falando com alguém aqui. Aumente o teu plano, aumente o teu projeto, aumente o sonho de Deus para a tua vida. Toque em alguém e diga assim, sonhe maior. Aumente o sonho. Vou falando, você vai dando glória. Aumenta o projeto. Aumenta o plano. Não se acomoda não. A visão do futuro é quando ele diz, vamos construir um espaço maior. Então, ei, primeira terça do ano. Faça um plano maior para esse ano. Sonhe coisas maiores esse ano. Sonhe viver coisas novas e maiores com Deus esse ano. Sonhe, busque, almeje, deseje viver experiências novas com Deus esse ano. Levante a mão e diga, eu quero sonhar mais alto. Eu quero aumentar minha visão para esse ano. Então, para essa terça, eu quero te dizer, ó, o presente deles era apertado. Mas eles já estavam olhando e projetando e calculando algo maior para o futuro. Entende? Então não é porque hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje? Não é porque no 6 de janeiro você está apertado, que você tem que chegar no 31 de dezembro apertado. Não. Não é porque você começa o 6 de janeiro numa condição espiritual não muito boa, que você tem que terminar o ano nessa mesma condição espiritual. Então, eles estão lançando uma visão, um projeto maior para o futuro. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus mexeu muito comigo, ao meu coração, ministrando. E o Senhor estava falando justamente sobre isso. Para eu colocar fé no meu projeto. Eu colocar fé no meu sonho. Para eu aumentar a ousadia. E eu quero falar contigo. Se o nosso Deus é grande, espere grandes coisas dele. Sabe aquela pessoa que você pensa, essa é impossível de ser salva? Pois é essa aí que Jesus vai salvar. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, essa aí não tem jeito não. Pois é essa aí que Jesus vai derramar graça e poder salvador. Você sabe que quando eu me converti, logo no início da minha caminhada lá em Marialva, as pessoas diziam de tudo que eu poderia ser, menos que eu poderia ser um pastor. Verdade, gente. Tanto que quando eu fui enviado para começar a primeira igreja, teve um pessoal que pegou, teve um abençoado que foi lá na minha casa, ele foi lá fazer uma visita muito inspiradora, e ele pegou e falou assim, é verdade que você está sendo enviado para outra cidade, que você vai começar uma igreja do zero lá, você vai começar lá um trabalho missionário, assim, isso lá no Paraná. Eu falei, é verdade. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é louco?
Aí eu falei assim, por quê? Você não está vendo que você não vai conseguir? Você está vendo que você não tem estrutura? Você está vendo que você não tem condição? Está vendo que você vai se frustrar e você vai voltar para trás? Você já imaginou se eu tivesse ouvido essa palavra e tomado posse dela no meu coração lá atrás? Mas aí na hora eu dei um sorrisinho, né? Não falei nada, porque a Bíblia diz que quando você fica quieto, você até sendo tolo se passa por sábio. Então fiquei quieto, balancei a cabeça, dei um sorrisinho. E eu, sabe o que eu fiz? Em vez de crer naquela palavra ruim, eu coloquei foi fé e confiança na promessa de Deus na minha vida. Então eu lanço uma palavra de Deus sobre ti. Espere, busque e trabalhe para que você possa viver coisas maiores de Deus esse ano. Algo interessante no verso 1 e no verso 2. O que a gente encontra? Discípulos dos profetas trazendo a visão de crescimento para o profeta. E aqui eu fiquei lendo e fiquei maravilhado com esse texto. Sabe por quê? Em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa história, Deus vai usar alguém para mexer com a gente. Sabia? Vai ter hora na nossa vida que Deus vai usar alguém para nos dar um chacoalhão. Haverá momentos na nossa vida que Deus vai usar uma pessoa para nos acordar. Aqueles discípulos foram até o profeta, vou usar essa palavra, mexer com ele. Está apertado, vamos aumentar, vamos crescer? Guarda isso no seu coração. Porque pode acontecer o testemunho de uma pessoa. E aquele testemunho entra no seu coração e você fica ali, uau, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Pode ser um conhecido, um irmão, alguém da igreja, alguém que começa a partilhar uma palavra, um testemunho, alguém que começa a mexer, vamos lá, vamos sonhar, vamos acreditar, vamos confiar. Às vezes até eu. Às vezes eu chamo pessoas no gabinete, marco conversas, e eu estou ali instigando, mexendo, vamos fazer algo maior, vamos esperar, vamos projetar, vamos trabalhar por algo maior do Senhor. Então eu quero te dizer que esse ano Deus vai usar algumas pessoas para mexer contigo, para te incomodar. Talvez Ele vai usar alguém que vai chegar lá no teu trabalho e vai mexer contigo e vai falar assim, olha, você tem potencial para fazer algo maior e melhor. Ou talvez você vai estar aqui na igreja e alguém chega, dá um tapinha nas suas costas e diz assim, Jesus tem um plano na tua vida, você precisa se alinhar com Deus, você precisa batizar, você precisa voltar para Jesus correndo, porque Deus quer fazer algo maior na tua vida. Então balança alguém e diga assim, ó, Deus vai usar quem você menos espera. Pessoas que Deus usa e mexe com a gente. E eu gosto dessa ideia, porque eu oro para isso, eu falo assim, Jesus, quando eu pregar, que a minha mensagem venha literalmente apertar um botão aí dentro de cada um, que quando eu prego, que a minha mensagem venha ser como alguém que carrega um botão, que aperta uma campainha, que quando eu pregar, Jesus, que alguém venha despertar e acordar. E a minha oração é essa, que alguém venha despertar e acordar hoje aqui, para viver uma vida nova com Jesus, para viver os projetos de Deus, que alguém venha acordar para fazer algo grande e relevante nessa nação, nessa sociedade. Eu não sei, mas aqui hoje pode ter alguém que vai começar um negócio que vai impactar essa cidade. Por que não pode ter alguém aqui hoje? Por que não? Aqueles discípulos dos profetas foram mexer com o profeta. E eles começaram a falar, está vendo como está apertado? Vamos lá no Jordão derrubar madeira. Imagina o profeta levantando, olhando na direção do Jordão. Imagina o profeta levantando os olhos, olhando na direção do Jordão. E eles, vamos lá. Nós vamos derrubar a viga, nós vamos cortar as árvores, nós vamos limpar, nós vamos fazer assim. A história aqui está resumida, mas eu imagino, talvez um dos discípulos, olha, a gente aumenta nessa direção, ó, tantas vigas, nós vamos aqui nessa direção, vamos colocar aqui algumas colunas,
vamos fazer a cobertura dessa maneira. E eles estão ali nesse momento mexendo com aquele profeta. E naquela hora que eles estão falando isso, o profeta falou: ok, pode ir. Mas no verso 3 alguém diz assim: disse um dos filhos dos profetas: serve-te de ires com os teus servos. Ele falou assim: nós queremos construir, mas não queremos construir sozinhos. Queremos que você esteja conosco. E ele disse assim: eu irei, eu irei, eu irei. Então agora o profeta vai se juntar com aqueles alunos, para eles fazerem uma obra e um projeto, uma construção maior. Agora, preste atenção, é um grupo que está unido. Unido numa visão, unido numa direção e unido no propósito. Verso de número 4. E foi com eles, e chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Então olha que coisa interessante, eles foram juntos, chegaram no Jordão, começaram a trabalhar. E o projeto começou a acontecer. O projeto começou a acontecer. O projeto começou a tomar forma. A madeira começou a ser derrubada, as vigas começaram a ser cortadas, o projeto começou a tomar forma, o projeto começou a acontecer. E tem algo que me chamou a atenção, que está lá no verso 2, que cabe aqui nesse verso de número 4. Volta no 2, que diz assim, ó: cada um de nós tome uma viga. Diga assim: cada um de nós tome uma viga. Agora volta no 4. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Ou seja, preste atenção, quando chegou no Jordão, cada um foi fazer uma coisa. Cada um foi fazer uma coisa. Por quê? Coloca uma coisa aí na sua cabeça santa. Coloca uma coisa na sua cabeça santa. Quando diz aqui que cada um, diga assim, cada um. Tinha mais de um, gente. Era um grupo. Filhos dos profetas, discípulos dos profetas, plural. Era um grupo, não sabemos quantos, mas existiam vários. Em uma das escolas, numa situação, pelo menos 50. Então você imagina que poderia ter 10, 20, 30, 40, 50, muitos alunos. E cada um fazendo o seu papel. Porque isso aqui é muito importante. É muito importante. O que isso representa? Cada um assumindo a sua responsabilidade. Marque isso aí na sua Bíblia e escreva assim: eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Então esse ano, não transfira responsabilidade para ninguém. Se alguém tem que cortar madeira, é você. Se alguém tem que construir, é você. Se alguém tem que buscar a Deus, é você. Se alguém tem que comprometer com Jesus, é você. Vamos lá. Será que eu estou sozinho? Se tem alguém que tem que estar na terça do sobrenatural, é você. Se tem alguém que vai estar na terça abundante, é você também. Se tem alguém que vai fazer algo e construir algo, esse alguém é você. Você não pode viver mais um ano assim. Amiga, você vai para a igreja? Vou. Ora por mim. Não pode. Você não pode viver mais um ano assim. Ô meu irmão, você vai para o culto hoje? Vou. Pô, faz uma reza lá por mim hoje. Não pode. Não pode. Diga aí pro teu vizinho. Não pode. Você entendeu, né? Estou fazendo analogia aqui, né? Só avisar, né? O modo sarcástico, tá bom? Avisando, tá bom? Voltou. Aí o que acontece? Olha aqui. Tem muita gente que está vivendo nessa vida. Quantos anos você está vivendo assim? Quanto tempo você está vivendo nesse ritmo? Esperando que alguém venha derrubar a árvore e fazer a viga do teu crescimento. Esperando que alguém venha derrubar a árvore e preparar a viga do seu avanço e do seu crescimento. Tem muita gente à espera que alguém faça algo por ele. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo assim: vai lá, profeta, vai você lá derrubar a madeira. Vai lá, profeta, vai lá você derrubar a viga. Vai lá você e arrasta a viga e traga a viga até aqui. E outra coisa, quando trazer a viga até aqui, levante e aumente aí, que enquanto você vai lá, nós estamos aqui sentados.
Sabia? A gente ri, mas tem muitas pessoas vivendo assim. Tem muitas pessoas vivendo esse tipo de vida. A espera que alguém venha fazer algo por ele. A espera que alguém venha se levantar, ir lá na porta da casa dele, tocar a campainha, subir, abrir a porta, entrar no corredor, abrir a porta do quarto, pegar no colo. Não. Jesus está a falar com você hoje aqui. Levanta. Pega as ferramentas que Ele já te deu. E vai batalhar e construir esse ano de 2026, porque Deus quer te abençoar. O texto diz que eles cortaram madeira. Diga assim, cortaram. Madeira. Bem alto, diga, cortaram. Madeira. Diga assim, por quê, bispo? Porque cada um tinha a sua ferramenta. Cada um tinha a sua ferramenta. Então você está a entender? Por exemplo, você está aqui, para cada pessoa aqui Deus deu um dom, Deus deu uma ferramenta. Para cada pessoa aqui Deus deu um dom, Deus deu uma ferramenta e Deus deu uma capacidade. Eles assumiram o papel, assumiram a responsabilidade. O que eles disseram? Cada um vai cumprir o seu papel. Um vai derrubar a árvore, outro vai limpar a árvore, outro vai preparar a viga, outro vai carregar a viga. Então, lá na tua casa, cada um tem que cumprir o seu papel. No ministério, a mesma coisa, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, quando você chega aqui, desde a pessoa que está lá na porta até eu que estou aqui, está cada um cumprindo o seu papel. Você imaginou se, por exemplo, a pessoa que, o primeiro que está lá naquela porta da rua, ele não quer cumprir o papel dele lá? Ou eu que estou com esse microfone aqui, eu não quero cumprir o meu papel aqui? Ou eu que estou com o meu microfone aqui, quero fazer o papel do outro que está lá na frente? Ou que está lá na frente, quer ocupar o lugar daquele que está aqui no meio? Ou seja, é muito importante quando cada um assume o seu papel. Deixa eu te dizer, no enredo desse ano, aquele que escreveu todas as histórias, ele escreveu um capítulo muito lindo e muito importante para a tua vida. Quer um conselho? Decida viver a história que ele escreveu, assumir a sua responsabilidade e construir aquilo que ele quer que você construa. Então toque em alguém e diga assim, assuma o teu papel esse ano, filho. Agora você está gastando a sua vida querendo provar alguma coisa para os outros? Você está gastando a sua vida querendo provar coisas para pessoas que não estão nem preocupadas contigo? Você está querendo gastar a tua vida querendo mostrar para aqueles parentes lá do Brasil que você deu certo aqui em Portugal? Você quer gastar a sua vida querendo mostrar para os vizinhos lá do teu prédio que você se deu bem? Você está gastando a sua vida querendo viver uma vida que não é tua. Mas essa terça abundante é uma terça de alinhamento. Porque enquanto eu prego aqui, eu vejo pessoas que estão mexendo na mala da sua vida, na caixa da sua história, e eu vejo pessoas pegando a sua ferramenta e se levantando para fazer algo muito grande e muito bonito esse ano nessa terra. Pega a sua ferramenta, pega o que Deus te deu, pega as habilidades que Ele te entregou, pega os dons e os talentos que Ele te conferiu, e se levante para fazer algo muito grande e importante esse ano nessa terra. Balança alguém e diga, pega a tua ferramenta, filho. Então o crescimento está associado a assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que construir. Você tem que se levantar e construir. Nós temos que nos levantar e construir. Cada um com a sua ferramenta. Cada um tomando a sua viga. Só que de repente, verso de número 5. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse assim: ai, meu Senhor,
era emprestado. Ai, ai, meu Senhor, era emprestado. E na hora que ele falou isso, o projeto parou. Diga assim, o projeto parou. Quando ele estava cortando a madeira, aconteceu um acidente. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Acidente é aquela coisa que não é para acontecer, mas pode acontecer. Precisa acontecer, mas pode acontecer. Entendeu? Por exemplo, um acidente de carro precisa acontecer? Diga não. Pode acontecer? Pode, mas precisa? Na execução do projeto, na construção do projeto, aqui um acidente aconteceu. E quando aconteceu o acidente, diga assim, o projeto parou. Agora, eu estou falando para outro tipo de pessoa. Gente que em 2025 aconteceu algum acidente na tua história. E quando aconteceu o acidente, o projeto parou. Com carinho, pergunte aí para o vizinho, para a vizinha, se tiver alguém. Pergunte assim, que acidente aconteceu nesse último ano contigo? Eles estavam lá, ó, cortando madeira. Tá mais parecendo um prego, um martelo, né, irmão? Quando eles estão dando ali as machadadas, aconteceu o acidente. Na hora do acidente, diga assim, o projeto parou. E aí, eu estou pregando para algumas pessoas que o projeto está parado na tua vida. Você veio para o culto e o projeto está parado. O ano começou e o projeto está parado. Você passou a virada, passou de branco, chupou uva. Pulou onda, passou frio, ficou constipado. Se tivesse vindo para o culto era melhor. E diga assim, projeto está parado. Então tem acidente que acontece na nossa vida que ele vem para tudo. Acontece um acidente, de repente, bloqueia tudo, para tudo. O negócio foi tão sério que ele gritou logo um ai. Ai! Tá aqui, ó. Ai. Que jeito que a gente fala ai? Ninguém fala assim, ai. Não é? Ninguém fala assim, ai. Ai é ai, né? Ai! Você imagina ele trabalhando, a ferramenta caiu, ele, ai, meu Senhor. Era emprestado. Eu vou contar até três. Vamos fazer um ai, meu Senhor. Vamos fazer um negócio bem dramático. Vamos fazer? Só um ai, meu Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Ai, meu Senhor. Ai. Parou a obra. Diga assim, a obra parou. Para tudo. Está tudo parado. Aí começa. Não acredito. Um fala, o que aconteceu? Rapaz, ele perdeu a ferramenta dele. O outro, como? Não sei. Escapou e caiu na água. Aí alguém grita lá, era emprestado. Aí o outro falou, está endividado agora. Está endividado. Então agora para pensar. Agora ele tem uma dívida. Diga assim, agora ele tem uma dívida. E os acidentes que a gente às vezes tem na vida e a gente fica endividado? Às vezes tem uns acidentes. Acontecem uns acidentes e ficamos endividados. Aí eu estou pregando para alguém hoje. Você está desse jeito aqui, ó. Perdeu o que era teu e até o que era emprestado. Acabou o teu, aí você emprestou o dinheiro no banco. Foi. E quando a pessoa ainda pega o emprestado com a agiota?
Ela tem que fugir para Portugal. Ai, 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 Senhor. Deixa eu falar essas coisas não, Jesus. Diga assim, o projeto parou. E é triste, né, gente, ver um projeto parado, não é verdade? Nós estamos com o projeto lá da sede nova, as licenças liberadas, contrato com o empreiteiro assinado, mas está tudo parado, que não para de chover. Aí eu passo lá, eu fico olhando e falo assim, Jesus, o projeto está parado. Esse tempo está tão estranho, chove, sol, chuva. Um projeto parado é triste. Quando você passa, vê uma casa subir na construção e de repente a casa para e não termina. É triste isso. A pessoa faz o curso e para no meio. É triste. Tudo que para pelo meio é triste. Começa a andar com Jesus, empolgado, batizado, batizada, comprometida, e de repente para o projeto no meio. Diga para o teu vizinho, tudo que para no meio é triste. Veio um clima de tristeza nessa obra de construção. Veio um clima de tristeza, bateu, veio aquela tristeza. Um começou a sentir a dor do outro. Talvez alguém era muito amigo desse que perdeu o machado. Já começou a pensar assim, poxa vida, como que nós vamos fazer agora? Olha o tamanho do prejuízo. Porque hoje, gente, uma ferramenta, um machado é fácil. Nessa época aqui, uma ferramenta era algo muito custoso, muito caro. Era algo que tinha que vir até de outra nação, de outro país. Era um problema muito difícil. Perdeu o machado. Quando veio aquele clima de tristeza que se abateu no meio da construção, verso de número 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Marca essa expressão, onde caiu? Onde caiu? Isso é muito importante, isso é muito importante. Isso é muito importante. E alguém foi lá e mostrou para ele o lugar. Por que que isso é importante? Isso é importante porque muitas pessoas vivem uma vida de fuga. Diga assim, vida de fuga. Então eu perco o machado, ignoro o machado e fujo como se não tivesse acontecido nada. O machado afunda, faço de conta que não aconteceu nada e fujo como se não fosse nada. Mas o homem de Deus, onde que caiu? Aí o rapaz falou assim, ó, foi aqui que caiu, foi aqui que caiu. Quando aponta o sítio, aponta o lugar, Eliseu cortou um pedaço de pau, um cabo, e lança no local que o rapaz havia apontado. E quando ele lança, o texto diz assim, que ele fez flutuar o ferro. Verso de número 7. E Eliseu disse assim, levanta! E ele estendeu a mão, o tomou e o levantou. Agora aqui tem algo lindo e maravilhoso. Diga aí, por que, bispo? A obra estava parada por causa de um acidente. A obra estava parada por causa de um prejuízo. A obra estava parada por causa de algo que havia se perdido. Mas quando o profeta intervém naquela situação e naquela história, o que estava perdido é encontrado. O que havia afundado agora vai boiar. O que estava perdido será encontrado. E a ferramenta que estava debaixo das águas, agora ela volta para a mão daquele que iria continuar a obra. Eu tenho uma boa palavra para alguém aqui hoje. Você pode estar começando o ano no prejuízo, a obra pode estar começando parada, o ano pode estar começando com uma obra parada, mas assim diz o Senhor, hoje a ferramenta vai voltar para a sua mão.
Aleluia. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava longe, hoje está voltando para as nossas mãos. E a obra que estava parada, ela vai voltar a funcionar. A obra vai voltar a andar. E o projeto não vai ficar parado, não. O plano não vai ficar parado, não. Ei, primeira terça do ano, e a palavra do céu para a tua vida é essa: estenda a tua mão e pega a tua ferramenta de volta. Estenda a mão para o teu vizinho e vai dar um tapinha e vai falar assim: receba a ferramenta de volta. Receba a ferramenta de volta. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. O inferno disse: você nunca mais vai derrubar árvore. O inferno disse: você está perdido e endividado. Você está perdido e não vai resolver essa situação. Você está perdido e o teu projeto vai ficar estacionado. Mas eu venho lá de Bobadela liberar essa palavra na tua vida. Onde caiu? O que você perdeu? O que se perdeu da tua vida? Assim diz o Senhor, IBR. E eu quero que você celebre e dê muito glória a Deus, porque vai voltar para a sua mão a ferramenta. Ah, eu acho que eu estou sozinho. Eu vou falar de novo. Se prepare que a ferramenta vai voltar para a nossa mão. Agora, arecaia, oiobie, candeia, suyo, tequiamandunie, ariecantuminá. Levante a sua mão aí, receba a ferramenta de volta. Adecoia suyo, aretequiamandá, sequiminá. Receba aí na sua mão e vai glorificando e celebrando, porque o Pai está colocando a chave de volta na tua mão. Está colocando a caneta de volta na sua mão. Está entregando o papel assinado de volta. Ele está entregando um instrumento de volta. Aquilo que você encostou e disse assim: eu nunca mais vou mexer e vou tocar. Ei, o céu está dizendo: receba a ferramenta de volta. Eu vou contar até 3 e você vai dar um brado. Você vai dizer assim: eu recebo a ferramenta de volta. Aleluia. 1, 2, 3. Eu recebo a ferramenta de volta. Miqueias capítulo 7. Meu Deus, verso de número 8. Meu irmão, quando eu ler esse texto aqui, você tem que dar o melhor glória a Deus dessa noite. O melhor. Eu vou ler. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Agora eu imagino aquele jovem com a ferramenta na mão novamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino ele com a ferramenta na mão novamente. E o projeto que estava parado, o projeto que havia parado, a madeira que havia parado de ser cortada, as vigas que haviam paradas de serem preparadas, estava tudo parado. De repente, quando ele pega a ferramenta novamente,
agora o projeto vai recomeçar. Madeira vai cair, viga será preparada, e o crescimento não será paralisado e bloqueado. É isso aí mesmo. Nessa terça, essa foi a palavra que Jesus me deu. Eu vou devolver a ferramenta e o projeto não vai ficar parado. Então você volta para a tua casa e começa a pegar sonhos, planos e projetos de Deus que estavam engavetados. Você volta para a tua casa e começa a pegar sonhos, planos e projetos de Deus que estavam guardados, encaixotados e estacionados. Sabe por quê? 2026. Com a ferramenta nas mãos, nós veremos os planos e os projetos do céu voltando à realidade. Quem pode dar glória a Jesus?